Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. A live de hoje está muito especial. Recebi muitas mensagens por causa da live de ontem. As pessoas adoraram, eu não sabia que as pessoas tinham tanto interesse nesse tipo de assunto, porque geralmente a gente fala aqui mais de cosmologia, autoconhecimento, e as pessoas adoraram saber, né? Eu achei que fosse um interesse legal por causa do corona, do aparelho respiratório, mas as pessoas amaram saber as curiosidades dos fungos, das bactérias, dos micro-organismos, dessa simbiose desses seres no corpo. Então, na minha meditação, eu perguntei ao Criador hoje se eu não deveria continuar falando, né, de disfunções no corpo, de doenças, ou se seria muito repetitivo continuar esse assunto, se hoje já não era um dia de falar sobre as leis, que eu tô querendo fazer um programa sobre leis, enfim. O que eu recebi do Criador foi o seguinte: continua falando de disfunções no corpo, de doenças, mas traz uma abordagem sobre a comunicação. Porque todas as doenças, se não forem causadas por toxicidades, por agentes externos, todas as doenças, a origem delas vem de uma falha na comunicação. Esse foi o insight que eu recebi. E aí eu anotei. E aí eu fiquei pensando hoje, acordei e comecei a pensar em como que eu ia desenvolver essa ideia, né? Porque faz muito sentido para mim, não sei se faz para vocês, que a anterioridade que manifesta a disfunção física, né, sempre começa na falha da comunicação. Por quê? Porque toda doença, se você for olhar para a anterioridade emocional, ela começa num sentimento de traição, num ressentimento, em alguma coisa que você engoliu, um sapo que você engoliu e não conseguiu comunicar, né? Uma discussão que você teve e não conseguiu se posicionar ou entender o posicionamento do outro. Então sempre começa numa falha de comunicação. E é assim que a gente vai criando desordens também na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O problema de tudo é a falta de comunicação, a falha de comunicação, né? E aí, olha que mágico. Acordei, sentei com essa frase que eu ia começar a desenvolver para a live de hoje e eu recebo uma mensagem que, na verdade, já tinha recebido ontem, mas ontem eu dormi e não li. E quando eu abri, eu recebi a mensagem de uma amiga que também fez cursos comigo e tem acompanhado as lives. E ela me mandou uma mensagem sugerindo um tema para a live de hoje. E adivinha? Vou contar mais ou menos para vocês qual era a mensagem dela. Eu anotei aqui, porque também se eu sair do meu celular agora para ler, acho que cai a conexão. É melhor eu vou lembrar aqui o que ela falou. Basicamente, ela contou o seguinte, que ela tem um bócio, né? E que ela percebeu que esse bócio estava aumentando muito, porque ela estava engolindo muitos sapos na vida dela, né? Para quem não sabe o que é bócio, é aquele aumento, né? Na verdade, é aquele aumento na glândula tireoide. Tudo que tem na glândula tireoide de aumento ou de nódulo é classificado como bócio, tá? Ela falou que ela tinha uma sogra que era diabólica, que era uma pessoa muito má. Porque essa sogra dela tinha prazer em fazer o mal para as pessoas. Ou seja, ela sempre colocava o dedo na ferida, até das pessoas que amavam ela, até das pessoas que ficam do lado dela, que fazem tudo por ela. Ela tem sempre a necessidade de cutucar a ferida e machucar as pessoas. Então, que ela achava essa sogra muito diabólica. E ela se perguntava por que eu atraio, né? Porque ela é uma pessoa trabalhada, espiritualizada, super bondosa, por que eu atraio esse tipo de pessoas tóxicas na minha vida, né? Ela pergunta também por que essas pessoas tão más, né? O que essas pessoas tão más, que fazem o mal pelo mal, representam no planeta. E disse que ela tinha ânsia de vômito quando ela pensava nessa sogra, de tão mal que aquilo estava fazendo para ela. Então, vamos destrinchar aqui, porque tem essa colocação. E aí ela me sugeriu que eu fizesse um tema, se fosse pertinente, para a live de hoje. E foi muito pertinente, porque era exatamente o que eu precisava para desenvolver essa primeira ideia que eu recebi na minha meditação, de que o início de todas as disfunções, de todas as doenças, é sempre a má comunicação. Então, vamos lá. Enquanto eu vou respondendo durante essa live tudo para ela, espero que eu possa ajudá-la. Isso aqui tem conteúdo para todo mundo. Vamos pensar em termos de chakras, né?
que é o bócio? Os chakras são vórtices energéticos, inclusive na primeira dose da vacina a gente fez uma meditação de alinhamento e expansão dos chakras, que é muito legal. Os chakras são vórtices energéticos que estão ao longo da sua coluna vertebral, né? Só que eles não estão no corpo, eles estão na sua aura, no seu campo áurico. E cada chakra está associado a uma glândula do corpo. Bom, o chakra laríngeo, que é esse que rege toda essa parte aqui, né, de garganta, boca, tudo da parte da comunicação, ele está associado à glândula tireoide, tá? Esse chakra laríngeo, ele é responsável pela comunicação de uma pessoa. E quando eu falo de comunicação, eu não estou dizendo só a forma dela expressar as palavras, dela se posicionar em público, né? Isso também, mas ele está associado à sua comunicação, a comunicação da sua verdade, da sua expressão interior, da sua essência, aquilo que é uma verdade mesmo no seu coração. E hoje muitas pessoas têm problemas nessa região porque nós somos pessoas totalmente, a gente aprendeu por conta do nosso sistema, da nossa educação, a gente aprendeu a calar muito a nossa verdade, né? Seja por uma questão de educação, os pais que queriam que você fosse uma coisa e você queria ser outro, não importa. A gente se desconecta da nossa verdade e vamos desaprendendo a expressar a nossa verdade. Então, quando isso acontece, é como se você obstruísse a energia desse chakra, você diminui essa energia que não flui e aí começa a influenciar no seu corpo físico, trazendo disfunções em toda essa parte da comunicação. Então, pela linguagem do corpo, é um estudo milenar, todas as questões aqui dessa região de comunicação, por exemplo, laringe, garganta, pessoas que tossem muito, problemas na boca, afta, gengiva, problemas nos dentes, no céu da boca, o céu da boca muito cortado, herpes na boca, né? Essas disfunções quando aparecem na boca também são muita raiva enrustida que não comunicou e ficou lá dentro e estoura dessa forma. E o bócio, tudo também, que o bócio é uma disfunção na glândula tireoide que tem tudo a ver com essa questão da comunicação, tá? Então, por que a gente fala, a Carol tá falando, nossa, há um tempo já estou com um nó, sinto sempre um peso nessa parte do corpo, já fui no médico, mas ele disse que não era nada. Então, Carol, aproveita para se trabalhar, que bom que não era nada. Mas o que não era nada, se você já está sentindo esse nó e continuar engolindo a sua verdade, o seu sapo, ele vai provavelmente se manifestar. Aliás, ele se manifesta em laringite, ele se manifesta, né, em dor de garganta, tá bom? Porque é a interrupção dessa sua expressão. Você está sentindo um nó na garganta, gente? Chora, medita, se conecta com a fonte, né? E pergunta de onde está vindo esse nó da garganta? Qual é a dor que está presa aqui? Qual é o sapo que eu engulo? Qual é a parte da minha verdade que eu não estou expressando? Se você está tendo a oportunidade de ouvir essa informação e já está percebendo que você tem um nó, olha que lindo essa sincronicidade. Você pode tratar esse nó sem dar tempo para que essa energia se instale e desconfigure as suas células que estão aí em saúde e torne uma configuração disfuncional, né? Então, sem medo, com serenidade, vamos olhar para essas manifestações do corpo. Como eu disse ontem, a doença não é um mal a ser combatido, e sim um sinal de alerta de que alguma coisa está errada na sua alma, na sua mente, no seu espírito, tá? Chorar ajuda demais o nó a passar, mas é um efeito band-aid. Isso, Jana. O choro é um efeito band-aid se você chorar, né? Se você simplesmente chorar e não elaborar a dor do choro dentro de você, ele vai ser um efeito band-aid, mas ainda assim é uma forma fisiológica de extravasar uma dor de alma. Ainda assim te ajuda a dar vazão e circulação para essa energia. Agora, se você chorar e trabalhar, né, e trabalhar dentro de você não precisa ir lá e resolver com a pessoa, mas você pode trabalhar dentro de você, fazer um digging, fazer um exercício de perdão. Se você chorar, entender a dor e trabalhar dentro de você, então esse choro vai dar vazão para essa energia e o seu entendimento vai reorganizar essas coisas dentro de você e isso simplesmente já pode ser curativo, tá? Agora também, realmente, a gente ficar chorando e não resolver a questão é sim um efeito band-aid, né?
Mas já é alguma coisa, o choro já é alguma coisa, tá? É muita coisa, inclusive. Na linguagem do corpo, pessoas que têm problemas na tireoide, elas têm recalques internos, né? Elas têm uma sensação de repressão, porque elas estão inibindo, elas estão segurando a verdade, a expressão da verdade. Elas têm muita dificuldade em expressar a verdade delas. Elas geralmente, veja se você identifica isso em você, e aí é importante perceber. Geralmente, as pessoas que têm essa dificuldade de expressar, elas passam a vida vivendo para o outro, vivem muito mais para o outro do que para elas mesmas. Elas não sabem se priorizar, colocam sempre o outro em primeiro lugar. A família, os amigos, o namorado, o marido, a mulher, sempre, tá? Porque ela não sabe se expressar e ela vai com o tempo aprendendo a se anular, tá? E vive para os outros. Elas passam por cima delas mesmas e vivem para os outros, tá bom? Quando a tireoide cria nódulos, é porque ela já se anulou tantas vezes que ela acabou esquecendo dos próprios sonhos, tá? Então, ela perde o sonho pessoal, ela vive para o outro, ela é como se o objetivo de vida dela, ela passou tanto pelos sonhos pessoais, pelos próprios desejos, que o objetivo de vida dela passa a ser alavancar a vida dos outros. Então ela quer alavancar a vida de um filho, alavancar a vida de um marido, alavancar a vida de um amigo, porque ela passou totalmente, quando chega nesse ponto de criar nódulos, ela já passou totalmente por cima dos sonhos dela. Ela mesma se faz a pergunta, ela já nem sabe mais com o que ela quer sonhar. E aí, vocês estão identificando pessoas assim? Tem muitas pessoas assim. Eu vou contar uma coisa, eu tive um bócio gigantesco. Na minha primeira gravidez, quando eu dei à luz a Helena, eu engordei muito na gravidez, eu tive um hipertireoidismo e eu tava muito grande, e aí eu tava amamentando e comendo só verduras e grelhados. Ou seja, uma pessoa que amamenta, que já queima muitas calorias e come só verduras e grelhados, deveria emagrecer. E eu continuava obesa. Aí eu fui no médico e descobri que eu tava com hipotireoidismo, perdão. E eu já tava com um bócio gigante, assim, que você via, era nítido, tá? O médico me receitou Synthroid e disse que eu deveria tomar aquilo pro resto da vida, regulando, controlando, e assim foi. Durante anos da minha vida eu tomei Synthroid, até que eu entrei no Theta Healing. Sempre, todos os dias, Synthroid, regulava sempre no endócrino as doses e estava controlado, tá? Mas, quando eu comecei o Theta Healing, depois de um tempo eu acho que eu trabalhei tanto, né, em desobstruir essas coisas e poder expressar a minha verdade, me alinhei tanto ao meu propósito e comecei a comunicar essa verdade com alegria, que um dia eu cheguei na médico e eu não tinha mais que tomar Synthroid, porque eu estava com tudo regulado. Então, eu sou testemunha viva de que isso é uma verdade. E esse papo, né, a crença da medicina de que quem toma tem que tomar pro resto da vida, também não é verdadeira. E não tô falando aqui para você fazer Theta Healing e parar seu remédio. Mas vai dosando, porque quanto mais você vai limpando, isso regride, tá? Mas é um trabalho constante de crenças e tem que fazer. Se você quer se ajudar, se você quer se curar, você tem que se trabalhar, tá? Às vezes o nosso estado de zona de conforto, o nosso medo de perder algumas coisas impede que a gente trabalhe e o corpo acha que é melhor manter o bócio. Então, são escolhas, mas isso é totalmente reversível, isso eu garanto e assino embaixo. Não sou médica, não sou cientista, mas aconteceu comigo. Quem tem afta, quem tem muita afta, muita herpes, significa raiva contida, tá bom? Me identifiquei super, me anulei muito já, me trabalhando. Parabéns, se trabalhe. Carol, na linguagem corporal, o que está relacionado à dor de cabeça? Sabe me dizer? Muitas coisas, Adawana, muitas coisas estão relacionadas à dor de cabeça, só que cada caso é um caso, tá? A coisa não é tão simples assim. Então, eu tô falando aqui da linguagem corporal, foi até bom você colocar isso, que um trabalho de Theta Healing, ele vai direto na sua questão, porque o motivo, por exemplo,
em geral, né, essa linguagem do corpo diz que isso tudo está relacionado. A gente também sabe no Teta que essas questões estão relacionadas, que esse é o chakra que comanda. No entanto, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem uma raiz. Então, é legal a gente entender essa linguagem do corpo, mas o Theta Healing ele vai te levar direto na raiz. Por mais que a linguagem do corpo diga alguma coisa sobre dores de cabeça, cada um tem um porquê de ter uma dor de cabeça, né? Depende de onde que tá a sua questão, isso vai comandar a sua dor. Então, seria muito genérico eu te falar isso aqui agora. A dor de cabeça tem muitas coisas, né? Ela pode estar associada a doenças, ela pode estar associada a problemas gástricos, ela pode estar associada ao estresse, ela pode estar associada, às vezes, a bruxismo. Olha como as coisas podem vir de vários lugares. Por exemplo, tem gente que tem bruxismo, então prende muito e range os dentes. Aí você tensiona aqui, isso pode dar uma dor. Você sabia que os vermes também fazem as pessoas rangerem os dentes? Pessoas que rangem os dentes geralmente têm vermes. Então, olha quantas coisas podem acontecer para que você tenha uma dor de cabeça. A gente pode um dia falar especificamente disso, tá? Quais são os maiores desafios, né, que uma pessoa que tem problemas com a comunicação, quais são os maiores desafios dela? É a própria comunicação. Então, ela tem muita dificuldade de se colocar diante do público, geralmente ela é muito tímida, geralmente ela trava para falar com as pessoas, ela tem uma dificuldade muito grande em colocar, né, um problema pessoal, em expressar um problema pessoal. E os desafios dela são esses, é vencer a timidez, é vencer principalmente um complexo de inferioridade, isso também vem de um complexo de inferioridade, né? E principalmente, geralmente essas pessoas têm questões com relacionamento íntimo, como que elas se colocam num relacionamento íntimo, tá? Porque geralmente tem uma repressão lá de trás, de pai e mãe, de educadores, e que depois ela leva para as relações dela íntimas. Então, ela tem muita dificuldade de se expressar, de expressar a sua vontade no relacionamento íntimo, né? O seu direito. Por quê? Porque geralmente ela tem medo de perder a pessoa, medo de perder a segurança, medo de perder a estrutura, medo de ser humilhado, porque às vezes ela atrai pessoas hostis, com comportamentos hostis, e aí ela vai se calando, e aí ela cria esse tipo de disfunção, né? E por que ela cria esse tipo de disfunção? Porque o corpo dela é muito inteligente e aí ele tá gritando para ela, ele tá gritando, fala, comunica, se expresse, eu tô aqui, ó, eu tô te incomodando, você não tá vendo? Porque essas coisas incomodam, dependendo do grau que tá, você deita, isso incomoda para respirar, isso incomoda para engolir, né? Então aquele incômodo tá ali e tá visível, que não é um mal a ser combatido, é simplesmente uma expressão do seu corpo, uma comunicação, porque o corpo fala, né? De por favor se comunique, diga a sua verdade, foi isso que você veio fazer nessa existência, você tem coisas importantes para fazer e para dizer aqui. É isso que a inata, que a inteligência do seu corpo, quando cria essa disfunção, quer te comunicar, tá? O corpo tá falando para você: ame ao próximo como a ti mesmo. E quando Jesus falou isso, né, muita gente não entendeu. Ame ao próximo como a ti mesmo significa aprenda a se amar primeiro, para depois você amar o outro. Não adianta você alavancar todo mundo e esquecer dos teus sonhos. Você veio fazer uma coisa importante aqui. É claro, gente, que às vezes é muito importante, né, às vezes faz parte da sua missão também você vir colaborar com a missão do outro. Isso é maravilhoso. Mas que isso não te anule, que isso não passe por cima de você e dos teus princípios, dos seus valores, tá? Nunca é tarde para começar. O universo tem infinitas possibilidades e não importa a sua idade. Cada vez que você resolver, você pode fazer uma escolha. Cada vez que você sentir, você pode mudar. Não é tarde, tá? E a escolha é de dentro para fora. E é leve, é sutil. Você não precisa jogar tudo pro alto. Vai fazendo aos poucos, vai se conhecendo. A verdade te libertará. Faz isso pela sua alma, faz isso pela sua saúde, faz isso pela sua vida e faz isso pela vida de quem você ama. Ame a si mesmo. Essa é a mensagem que o seu corpo está te dando quando você cria essas disfunções. E essa é a chave para a cura, sempre. Vamos agora, antes da gente passar para a segunda parte da pergunta dela, vamos fazer uns downloads aqui para comunicação, para quem tem essas questões, porque eu acho que todo mundo precisa. O que a gente veio fazer no mundo é comunicar. Então você vai fechar seus olhos
E se você quiser receber esses downloads, só diga sim. Você me dá permissão para trazer para você, desde a fonte criadora de tudo que é, qual é a definição mais elevada de comunicação? E ensinar todo o seu sistema, cada célula, átomo, subátomo, que você já sabe se comunicar sem ser agressivo, que você já se comunica com firmeza, clareza, graça e leveza, que é seguro, fácil e possível se comunicar? E que você já sabe como se comunicar, como comunicar a sua verdade sem se sentir chato, sem sentir que você atrapalha, sem sentir que você incomoda. Você me permite trazer a sua consciência? Qual é a sensação de saber que você tem algo importante a dizer? E ensinar tudo o que você tem algo importante a dizer, que você já sabe que tem algo importante a dizer, que você já conhece a sensação de ter algo importante a dizer e que você já diz tudo que é importante para você no seu dia a dia. Você me permite também trazer a definição mais elevada do que é ser ouvido, através da fonte criadora de tudo que é? E ensinar todo o seu sistema que você já é ouvido, já conhece a sensação de ser escutado, que você já tem uma escuta para o teu corpo, para as tuas células, para aquilo que o seu corpo quer falar para você, que você já sabe ouvir o outro, já sabe a sensação de ser ouvido pelo outro. Você me permite também trazer a você a definição mais elevada do que é o amor próprio? E ensinar que você já tem amor próprio, já vive o amor próprio e que a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, você já vai se apaixonando mais por tudo que você é, que você já se apaixona por cada célula do teu corpo, que trabalha 24 horas por dia para que você se mantenha vivo nessa existência, que você já se apaixona pela sua inteligência, pela sua amorosidade, pelo seu aprendizado, por tudo que você é, pelo ser divino que você é. Que você já se ama incondicionalmente, já conhece a sensação e que é seguro se amar. Você me permite também trazer a você a definição mais elevada do que é prioridade para Deus? E ensinar o seu sistema que você já se prioriza, já sabe a sensação de se priorizar, que você já é a prioridade da sua vida, que você já sabe ser a prioridade da sua vida sem se sentir egoísta, que você já sabe se priorizar e amar os outros, e escutar os outros, e ser generoso. Permite ensinar que você já é generoso com você mesmo? E que você merece se priorizar e merece a sua generosidade com você? Você me permite trazer a consciência do que é receber, saber receber sem ter que calar a sua verdade? Trazer a sua consciência que você já sabe também se sentir protegido, estruturado, sem calar a sua verdade? Que é seguro, fácil, possível, permitido e você já sabe como se sentir protegido sem calar a sua verdade e receber toda a abundância do universo e todo o amor sem calar a sua verdade? Permite ensinar a você que você já entende a definição mais elevada do que é família para Deus? E que você já é pertencente ao seu sistema familiar, sempre foi, sempre será, que você já pertence à sua família e que você já sabe viver em família sem ter que calar a sua verdade, que é seguro viver em família sem calar a verdade, que é possível e seu direito. Permite também trazer a você a definição mais elevada do que é estabelecer limites? E ensinar tudo o que você já sabe como e quando estabelecer seus limites, que você já estabelece limites no dia a dia, que é seguro, permitido, que você já sabe como estabelecer seus limites com clareza, firmeza, graça e leveza? E permite, para finalizar, trazer para você a consciência de que você já sabe o que é dizer não, através da fonte criadora de tudo que é. E que você já diz não no seu dia a dia, que é seguro, fácil, possível, permitido, que você já sabe como e quando dizer não e que você já diz não com naturalidade, clareza, graça e leveza. Ok, tudo bem aí? Então aí ainda ou travou? Estamos. Então tá bom. Fica um silêncio.
Põe uma água pra mim, meu amor, por favor. Ah, não, é que meu negocinho não andou ainda. Pronto. Vamos dar sequência aqui. Gratidão, ame a si mesmo, exatamente. Vou guardar as palavras, guardem. Ah, aqui ó, o Vander perguntou, o pigarro na garganta tem muito de você não colocar pra fora o desabafo, né? Sim, tem muito. É uma raiva de você não colocar também. E uma raiva até de você mesmo, porque você não consegue se colocar, né? E não consegue tomar uma atitude, então fica aquilo ali. Cólicas menstruais, o que fala da linguagem do corpo? A gente pode fazer um dia sobre isso, tá bom? Falar sobre essa parte de cólicas, útero, do feminino, a gente pode fazer uma live sobre isso. É que se eu ficar aqui respondendo cada coisa, aí a gente sai do foco. Coisa mais linda, preciso. Aqui em Búzio vai ter curso. Se você tiver interesse em levar um curso meu para ir, aí entre em contato no meu WhatsApp com a Helena e a gente te passa as informações, tá bom? Morro de sono depois dos downloads. Isso é normal? É normal, Cris, porque você, por ressonância, acaba indo para uma frequência de onda teta, e essa frequência é a frequência que a gente entra num estado limiar entre o despertar e o sono. É a frequência que você entra, que a sua mente entra quando você está começando a dormir. Então, quando a gente começa a fazer esses downloads, muitas vezes o seu corpo acredita que está se preparando para dormir e dá um soninho mesmo. É super normal. E é legal, porque quer dizer que você está num teta mesmo. Então, essas informações vão entrando nos meridianos mais profundos do teu ser e são elaboradas aí no seu sistema, se instalando direitinho, tá? Porque relaxa mesmo. Teta é isso, gente. Teta é nada mais, nada menos do que uma onda de profundo relaxamento. Aí a pergunta dela, né, voltando aqui, aí ela fala que ela tem ânsia de vômito quando ela pensa nessa sogra, porque essa sogra é diabólica, né? Ela coloca o dedo na ferida, até das pessoas que gostam dela. Então, olha só, agora que a gente já deu essa introdução de como que se comporta, como que sente uma pessoa que tem questões na tireoide, já fica mais fácil a gente entender essa questão. Porque tudo aquilo que incomoda, lembra? Vocês já ouviram falar na famosa projeção, né? Que tudo aquilo que incomoda no outro é meu? E aí você vai falar, pô, como que é meu? Eu sou uma pessoa tão gentil, eu nunca coloco o dedo na ferida dos outros, ao contrário, eu alavanco os outros, eu sou positiva e amorosa com os outros. Isso não tem nada de meu. Tem aquilo que você está reprimindo. Porque como você cala a sua verdade para ser aceita, por medo de perder, por medo de ser hostilizada, né? Como você cala a sua verdade para alavancar os outros e coloca os outros em primeiro lugar, existe um lugar seu aí, camadas mais profundas, que se ressente de você mesmo. Aquele seu lado que gostaria de estar expressando a sua verdade, que gostaria de estar expressando o que você veio fazer no mundo, no fundo ele se ressente por você estar se calando. E aí, quando ele vê uma pessoa que não se cala, ele fica muito chateado, principalmente quando essa pessoa é tão direta, quando essa pessoa vai lá e põe o dedo na ferida. O que é pôr o dedo na ferida? É ser sincerona, né? É falar a verdade sem aquele contorno de gentileza e de amorosidade. Porque, gente, a verdade ela é uma grande virtude e ela é implacável. Mas se a vaidade não tem um contorno de beleza, um contorno de gentileza, ela machuca, né? Então, por que tá doendo em você olhar para essa pessoa, para essa sogra que cutuca a ferida? Porque essa sogra tá de uma outra forma, também tá no desequilíbrio, né? Uma é pouco e a outra é muito. Essa sogra tá falando as verdades que machucam, que você não tem coragem de falar, nem para você e nem para o outro, né? Então isso te traz te coloca em contato com uma dor interna sua, provavelmente, desse próprio ressentimento de um aspecto teu com você mesma, por não se posicionar, por não se colocar, por não deixar aquilo que você veio fazer aqui de verdade ser comunicado, né? Por isso que te dói. E aí eu pergunto, será que ela é má? Será que ela é diabólica? Né? Pode ser. Se ela fizer o mal pelo mal, aí
é um aspecto da nossa dualidade. Se realmente ela for, eu não conheço essa pessoa e eu não posso dizer aqui. Mas sim, existem pessoas que fazem o mal pelo mal. Eu geralmente acredito na bondade, eu geralmente acredito que dentro do sistema de crenças de cada um, a pessoa está sempre fazendo o melhor que ela pode, né, dentro daquilo que ela aprendeu, mesmo que ela esteja equivocada, porque cada um tem um ponto de vista. Por isso, eu não acredito em bem e mal, em catalogar assim. Mas vamos supor que uma pessoa saiba, né, que está fazendo mal e ainda faz. Por exemplo, um iníquo, né, uma pessoa que faz o mal pelo mal, assim como foi Lúcifer, né? É um aspecto da dualidade e que também tem que existir para a gente olhar e seguir o caminho do bem. Então, tem essas duas questões. Primeiro, se a gente está falando de bem e mal, meu entendimento é por aí. Esse é o papel das pessoas. Como eu vim aqui desenvolver livre-arbítrio, eu preciso da referência, eu preciso do escuro para entender o claro, eu preciso do feio para entender o bonito, né? Então, eu preciso olhar porque eu acho que é mal para escolher o bem. Mas, por outro lado, vamos perguntar, será que isso é ser diabólico? Será que isso é ser mal? Ou será que essa pessoa, essa alma, não está só treinando aqui a virtude da verdade, mas talvez ela ainda tenha um desafio com a virtude da compaixão, com a virtude da empatia, né, com o sentimento da empatia. Talvez seja só isso. Então, se a gente se distancia e olha para essa pessoa com uma perspectiva mais elevada, com os olhos do Criador, você pode fazer esse exercício. Se conecta com o Criador e pergunta: Criador, deixa eu olhar essa pessoa com os teus olhos e não com os meus. Cala um pouco agora o meu ego e me mostra essa pessoa, a verdade dela. E talvez aí você perceba que ela só está treinando a virtude da verdade, ou que esse foi um mecanismo que ela encontrou dela se sentir bem com ela mesma e não olhar para as próprias questões dela. E aí talvez você consiga trazer para ela um pouco de compaixão, um pouco de perdão, a ponto de que ela não te incomode mais, né? Porque eu vi que teve um momento também que você me disse assim... agora depois eu comecei a ficar agressiva, né? Olha aí a tireoide, você não sabe comunicar e aí na hora que você precisa comunicar você agride. Então precisa desse meio termo. E aí depois você falou pra mim assim, nessa questão que você me colocou, né, no recado, eu já tô insensível, eu já não ligo mais, mesmo quando o desafio é grande eu fico indiferente. Se você tivesse tão indiferente, tão insensível assim, você não ia sentir essa ânsia quando pensa nela, né? Então assim, tem um lado seu que já tá muito trabalhado, que você consegue manter a sua paz, manter a sua calma, apesar da adversidade, isso é maravilhoso, isso não é insensibilidade, ao contrário, isso é você estar centrada. No entanto, quando você tem essa ânsia quando pensa na pessoa, então você não tá tão indiferente assim, tem uma dor ainda, tem uma repulsa, e é importante trabalhar isso, tá? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Ontem eu relaxei tanto que dormi, gratidão, mas a verdade do outro não é a sua verdade, acho que não dá para agradar a todos, e empatia, nós precisamos disso, a intenção é sempre boa. Isso. E é isso, né? Essa última pergunta, o que uma pessoa tão má representa no planeta, acho que eu já respondi, né? No mínimo, ela tá fazendo uma referência, tá trazendo um referencial pra gente entender essa dualidade toda. Mas no fundo, o bem e o mal também são ilusões, né? O mal é simplesmente a ausência da luz, a ausência do amor. Por que você atrai pessoas tóxicas, né? Foi mais uma parte da sua pergunta. Atrai pessoas tóxicas por essas questões todas que a gente contou aqui, né? Você repreende tanto a sua verdade, você engole tantos sapos que você atrai pessoas que estão representando talvez a sua própria toxicidade quando você engole tudo isso, né? Como você tá se intoxicando, tá escolhendo se intoxicar quando você não deixa sair. Era para eu ouvir tudo isso hoje, que boa sincronia, gratidão, que bom, trabalhando em empatia, isso. Cada um com a sua história, sua vivência, nós cabe o perdão, isso sim, perdão. Existe também essa comunicação energética quando eu compreendo a dor do outro e muda a energia em mim, fica claro. Exatamente, Leque, é isso, né? Se eu olhar para o outro através dos olhos de Deus, se eu pedir para Deus me mostrar,
né, a verdade dessa pessoa, porque a verdade é sempre bonita. Aí eu consigo ter essa compreensão energética e mudar essa energia em mim. Aprendendo a ser grata por tudo, até quando bater no dedinho do pé, é verdade, Geisa. Me ajudou tanto o exercício do perdão, sim, é maravilhoso, mas demais esse exercício do perdão é muito bonito mesmo. Às vezes estou super bem, cheio de energia e entro em algum ambiente e isso me coloca para baixo. Por quê? Às vezes porque você tá com o seu chakra muito aberto, né? O plexo solar é o chakra que está conectado ao seu sentido empático, da empatia, ao seu sentido empático. Então, se você tá com o seu plexo às vezes muito expandido, você elabora as cargas através dele, e aí quando você chega e capta a energia de um lugar e de uma pessoa, você acaba processando cargas que não são suas, e vem essa sensação, tá? Então, aprender a alinhar os chakras, a voltar para a sua integridade, né? Sem precisar ficar processando cargas dos outros, é um trabalho muito bom que deve ser feito aí. Agora, a gente também doa energia, quanto mais a gente tem culpas, quanto mais a gente tem ressentimentos, quanto mais a gente tem sentimentos tóxicos e nocivos, mais a gente craquela o nosso campo e fica suscetível para abrir para que essas energias entrem e tomem conta da gente. Então, por isso é importante trabalhar a mente, cuidar da integridade do corpo mental, energético e espiritual, porque essa é a verdadeira proteção, né? O perdão é a maior proteção que uma pessoa pode ter, porque o perdão te libera de sentimentos tóxicos e o perdão te libera da culpa. É a culpa que abre o seu campo para receber ataques psíquicos, para receber sanguessuga, para receber todas essas coisas. Sensacional, que bom. Zumba, não entendi. Biomaster. Ah, é o Igor. Igor é oi, Igor, tudo bem? Saudade das aulas de Zumba. Imagina, Graciele, imagina. Então é isso, pessoal. What else? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bom, ficou claro então que é importantíssimo comunicar e que é tão nítido a gente perceber, né, que as emoções interferem diretamente e até instantaneamente nas nossas questões. Essa coisa da comunicação, ela é tão forte que tudo bem, para você criar um boss, isso é um bom tempo de verdades engolidas, mas você percebe nitidamente, se você começa a fazer um trabalhinho interno, quando você tem um pigarrozinho que não sai, uma tosse, uma afta, uma herpes que estoura. Nesses momentos, começa a fazer uma pergunta dentro de você, né? Como que tá meu emocional? Sempre que acontecer alguma coisa nessa região aqui de comunicação, boca, garganta, sempre que você tiver um desafio aí físico, se conecta com Deus e faz essa pergunta para você mesma. O que tem de verdade aqui que eu não tô comunicando? O que tá difícil aqui? O que eu não tô conseguindo engolir, o que está acontecendo, e você vai perceber. Aí você se trabalha e a coisa melhora. Tem muitos remedinhos bons para afta, para herpes, para tudo, mas não adianta, você vai ficar fazendo de fora para dentro e a questão emocional você não está cuidando. Aí isso pode se manifestar depois numa descompensação na sua tireoide ou em alguma coisa mais séria, tá bom? E é isso, gente. Ficou claro? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Sugestões, se vocês quiserem fazer como essa minha amiga, né, mandar um desafio para eu elaborar uma live, se eu sentir que essa live também tem a ver com assuntos que possam ajudar as outras pessoas, porque na verdade cada um tem uma história diferente, mas as questões humanas são sempre muito parecidas. E peço, por favor, divulguem esse trabalho, divulguem. Quando eu tô falando aqui, vocês podem fazer um print, coloca a hashtag vacina energética, porque a vacina energética é daquele programa de 2 doses, mas eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui todos os dias também é uma vacina energética, né? Porque tá ensinando a gente, através da cura da mente, a criarmos imunidade, a melhorarmos o nosso sistema. Uma live sobre auto-perdão, maravilhoso. Perfeito, vou fazer. Eu que agradeço a presença de vocês, então você pode jogar a hashtag vacina energética, vamos bombar, trazer mais gente dessa live, porque aí eu fico mais entusiasmada para ficar criando esses conteúdos e poder estar aqui nesses encontros com vocês, tá?
sugiram temas e adorei esse do auto-perdão. Vou fazer. Peraí, deixa eu anotar aqui então. Desdobramento, o que você tá chamando de desdobramento, Igor? Perdão. Fico louco para chegar às 22 horas. Que delícia, muito bom. Sheila me indicou, que legal, Sheila. Obrigada pela indicação. Que bom, Mônica, obrigada. Poli, Jana, nos sonhos. Você tá falando de viagem astral, desdobramento, Merkabah? É isso? Podemos falar, isso é muito legal. Dinheiro, de auto-perdão. Dinheiro. Ok, vamos falar sobre esses assuntos todos que eu adoro. Tô providenciando. Quem foi que me pediu planos da existência? Não, leis. Eu tô preparando de leis também. Achei Eduardo, tá? Não foi? Foi o Edu? Não sei. Não, foi. Pronto, auto-perdão, desdobramento, dinheiro, leis, tá bom. E podem mandar, tá bom? E se vocês quiserem fazer como essa minha amiga, mandar historinha, assim, tô com esse desafio na minha vida, não sei o que lá, pode mandar também, que também me traz bastante insight, tá? Esse de viagem astral entraria nesse do desdobramento, né? Leis universais disso, eu tô preparando um de leis, é muito legal falar disso. A Ruth falou apego material. Eu tenho interesse que fale sobre Merkabah. Fui eu que pedi das leis. Ângela, foi você. Só assuntos galácticos, né? Então tá, vou fazer de leis e vou falar de Merkabah também. Então, e a Ruth falou apego material. Apego material, a gente pode colocar esse apego material de repente no dia do dinheiro. Sim. Tá bom, vamos providenciar. Muito obrigada pelos estímulos, pelas sugestões. Sheila, você também pediu leis. Tá bom, vamos fazer. Vai ser muito bom. Então é isso, gente. Podem mandar também no direct, tá? Essas sugestões. Eu só falei ontem que eu não tava podendo. Tem gente que às vezes entra no direct para me pedir conselhos particulares. Isso eu não tô conseguindo fazer. Porque eu tô muito dedicada ao conteúdo e edição dessas lives, aos meus pacientes e à minha casa, que eu tô sem secretária aqui por causa da quarentena. Mas se for contar a sua história para que eu traga como assunto para a live, é super bem-vindo, tá? Cozinhando e te assistindo, não perco por nada, foi lindo como sempre. Ai, amiga, que lindeza, obrigada. Sobre dinheiro é legal, eu que agradeço. A minha internet tá uma bênção hoje, Carol, vou conseguir ainda, gostaria... se conseguir ver ainda, gostaria de ver sobre o perdão. Vamos ver sobre o perdão, se Deus quiser. Por que se conseguir? Vai conseguir. E depois isso fica tudo gravado. Quer dizer, espero, né? Porque eu tô tendo uns desafios aqui com a internet. Mas é isso, pessoal. Vai cair aqui vai encerrar minha sessão. Eu quero agradecer muito mais uma vez. Amanhã estamos juntos no mesmo horário. E por favor, indiquem esse programa e indiquem a vacina energética. Amanhã eu vou postar que a primeira dose já foi no YouTube. Aí se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus todos. Uma boa noite para vocês. Mara, querida, boa noite. Beijo, beijo.